Seja bem-vindo ao Cristianismo Inteligente. Este é mais um vídeo da série O Contexto. E se você quiser assistir outros vídeos com o mesmo tema, é só clicar na playlist que eu vou deixar o link aí na descrição. O Contexto. Lembrando que já está liberado o acesso ao canal de membros, onde eu posto materiais exclusivos como recompensa para aqueles que estão colaborando com o canal. Pelo menos 5 vezes em suas cartas, Paulo chama a atenção dos seus leitores para imitá-lo. 1 Coríntios capítulo 4, 16, capítulo 11, verso 1, Efésios 5 e 1, Filipenses 3, 17 e também 1 Tessalonicenses 1 e 6. E a pergunta que fica é, nós não deveríamos imitar a Cristo? Será que Paulo passou dos limites? Em primeiro lugar, nós temos que entender o contexto das passagens onde Paulo usa essa expressão, porque sem entender o contexto, nós podemos interpretar errado. E depois, você precisa conhecer tudo o que é descrito no Novo Testamento sobre o apóstolo Paulo. Sua conversão, seu chamado, sua teologia, também sua vida cristã. Por exemplo, em 1 Coríntios 4, do verso 1 até o verso 21, nós temos o contexto do verso 16, onde Paulo diz, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. E nesse contexto, Paulo está corrigindo os coríntios, porque eles estavam questionando a autoridade dele como apóstolo. No verso 2, ele mostra que quem se coloca como encarregado dos mistérios de Deus deve ser fiel. E ele se coloca como um encarregado dos mistérios de Deus. Dos versos 3 ao 5, ele deixa claro que está tranquilo diante de Deus. Dos versos 11 até 15, Paulo fala sobre seus sofrimentos por causa do Evangelho e como ele sempre apoiou a igreja em Corinto, como um pai apoia seus filhos. Chega no verso 16, ele diz para serem imitadores dele. Mas imitar o quê? Ora, imitar seu compromisso com Deus, sua vida de fidelidade, sua intimidade com Deus, seu amor abnegado em favor da igreja. Imitar seu caráter. Paulo não está se colocando como um exemplo máximo, como se estivesse substituindo a pessoa de Cristo. Pelo contrário, ele está se colocando como um seguidor de Cristo e deseja que aqueles a quem ele está ensinando sejam também seguidores de Cristo da mesma maneira que ele é. E é isso que temos em 1 Coríntios capítulo 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Basta você olhar os versos anteriores para entender o que ele quis dizer com essa frase. A partir do verso 32, ele diz, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Eu entendo que Paulo estava sendo um exemplo de como os coríntios deveriam viver a vida cristã. Ele se coloca como um modelo e não como um substituto de Cristo, mas ele aponta para Cristo. Em outras palavras, nós poderíamos colocar a fala dele da seguinte forma, tornem-se meus imitadores como eu imito a Cristo, ou imitem a Cristo da mesma forma que eu imito. Eu não tenho dúvidas que Paulo puxou para si uma grande responsabilidade. Porque ele está dizendo que quem vivesse como ele vivia, estaria fazendo o que Cristo faria. Isso é uma grande responsabilidade. Eu não tenho coragem de assumir essa responsabilidade. Você tem? Veja em Gálatas 6:17, quando Paulo diz o seguinte, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo sofreu afrontas até mesmo da parte de cristãos, de irmãos da igreja. A carta aos Coríntios mostra como ele precisou se defender de acusações e falsos testemunhos de próprios irmãos. E até hoje os escritos de Paulo geram polêmica entre diversos grupos de cristãos.
Claro, há quem idolatra Paulo e há aqueles que recusam Paulo, né? Recusam a todo custo. E olha, os dois extremos estão errados. Porque Paulo foi um homem como nós. Porém, ele teve um chamado especial e isso nós não podemos negar. Ele tinha autoridade e a sua vida prova isso. Paulo se coloca como um sábio construtor da igreja, aquele que lançou os fundamentos. 1 Coríntios 13, 3 e 10. A vida de Paulo foi testemunho claro do poder transformador do evangelho. Paulo tinha uma capacidade intelectual tão grande que muitas vezes os seus escritos eram mal compreendidos. Em 2 Pedro 3,16 deixa isso bem claro. Paulo escrevia com tanta profundidade que pessoas menos instruídas e com pouco conhecimento entendiam tudo errado, alteravam suas palavras. E, infelizmente ainda existem muitas pessoas assim. Por isso a importância de estudar e saber interpretar as escrituras corretamente. É fácil ver um exemplo dessa profundidade nos escritos de Paulo em Colossenses 1:24. Veja como ele escreve algo complexo e que se você não tiver uma compreensão geral da teologia de Paulo e do que ele escreve e do próprio caráter de Paulo, você vai entender algo muito estranho aqui. Preste atenção, Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Um verso como esse é fácil ser mal interpretado. Alguém que não conhece os escritos e a teologia de Paulo pode achar que ele está dizendo que a obra de Cristo não foi completa e que ele, Paulo, está terminando o que falta. Mas não é nada disso. Se você conhecer e estudar a teologia de Paulo, verá que ele reconhece a obra de Cristo como suficiente em todos os aspectos. No meu entendimento, esse verso de Colossenses ele deve ser entendido dentro do contexto do verso de 1 Coríntios 3,10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo recebeu do Senhor a responsabilidade de lançar o fundamento da igreja, que era recém-nascida. E ele sofre no seu corpo o preço para que a igreja, que era um projeto de Cristo, se formasse com um alicerce firme. Sem dúvida, Paulo foi um grande servo de Deus, ousado, mas não passou dos limites. Ele não se coloca acima de Cristo e não assume para si mesmo como um exemplo máximo, mas ele aponta para suas atitudes de seguidor de Cristo e desafia seus leitores, você e eu, a seguirem seu exemplo de um seguidor de Cristo. E o que falta para a igreja atual é exatamente isso, exemplos. Nós temos muitos títulos, muitos cargos, muita teologia, mas pouca prática, pouca humildade e pouco exemplo. Que Deus nos ajude a sermos exemplos. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Se quiser fazer parte dos membros, clique no botão Seja Membro. Até o próximo vídeo. Tchau.